Salmo de número 61. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Irmãos, vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe as nossas vidas, nós possamos entender e ter aplicado em nossas vidas a palavra do Senhor. Ó Deus, Pai, nós buscamos a Ti, Senhor, necessitados, Pai, assim como o salmista, meu Deus, que sempre está necessitado de Ti, meu Deus, sempre está buscando ao Senhor, meu Pai, em gratidão, sempre está arrependido diante do Senhor, meu Deus, sempre está na Sua presença, Pai, independente da circunstância. Que nós possamos então, meu Deus, também da mesma forma, Pai, ter o nosso coração voltado a Ti, Deus, e nós possamos, meu Deus, depender do Senhor, Pai, ansiar pelo Senhor, meu Pai, e ser enriquecidos, meu Deus, ser cheios com Teu Espírito Santo, à medida que a Tua palavra habita abundantemente em nós, Senhor. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vemos aqui no Salmo 61, aquilo que nós temos observado, aquilo que nós falamos hoje pela manhã, quando nós vimos que o Salmo ele mostra o anseio profundo do coração de alguém que está saturado pela palavra de Deus. A gente vê que o salmista Davi, que ele escreve, ele compõe esse salmo, ele é imediato, ele recorre ao Senhor desde o início. Veja as palavras que ele usa para começar o seu clamor, a sua busca a Deus. Ele não parece, irmãos, com a gente, geralmente, quando nós oramos, e a gente muitas vezes está preocupado em falar palavras tão bonitas e demonstrar talvez uma espiritualidade da forma que nós estamos buscando a Deus. Mas veja, ele é rápido em recorrer ao Senhor, em dizer: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Não que seja errado, irmãos, nós exaltamos o nome do Senhor, é até saudável que nós... no início da oração, nós nos lembremos, nós falemos coisas grandiosas a respeito de Deus, para que nós sejamos lembrados de quem Deus é e com quem nós estamos falando. Mas o salmista sabe exatamente com quem ele está falando. E por isso que ele vai direto ao ponto, ele recorre a Deus, porque Deus é aquele quem pode socorrê-lo. É aquele que pode realmente trabalhar naquela circunstância, para que a angústia do salmista possa ser resolvida. Veja, nós não sabemos exatamente a circunstância em que esse salmo foi escrito. As pessoas elas têm algumas suposições, eu prefiro não tentar adivinhar, não há para mim elementos no texto claro, no salmo, para a gente poder identificar uma circunstância específica que Davi está passando. A única coisa que a gente pode dizer é que ele já era rei, né? Quando ele fala na parte final do salmo que Deus abençoe o rei, ele está falando aqui a respeito de si mesmo. Então, a gente sabe que é já na parte final da vida de Davi, né? Depois que ele já enfrentou muito dos seus problemas, depois que ele passou de muitas das suas aflições, depois que ele já havia sido perseguido por Saul constantemente, mas ele continua necessitado. E é interessante a gente pensar nisso, porque ele venceu o seu grande inimigo, que era Saul. Mas ainda assim ele continua necessitado, ele continua passando por circunstâncias nas quais ele precisa recorrer unicamente a Deus, para que ele possa ser liberto, para que ele possa superar a sua adversidade.
E a gente vê essa forma profunda que o salmista ele busca a Deus, que Davi ele busca o Senhor, porque ele é enfático. E geralmente o salmista ele sempre vai ser enfático. O salmista ele sempre vai dizer pelo menos duas coisas para dizer o que ele quer. Ele busca, isso demonstra o clamor da alma dele. É isso que eu estava querendo falar para os irmãos quando eu disse hoje pela manhã, que nós devemos buscar o Senhor como o salmista. A gente deve falar entre nós com salmos, é exatamente isso, é nós sermos enfáticos. A gente está apegado à palavra de Deus de tal forma que a gente vai falar e vai repeti-la e vai falar a mesma coisa de uma forma diferente, mas de um modo que faça com que a palavra de Deus ela seja entendida com clareza por nós e por aqueles que estão à nossa volta. Ele diz, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Ele não está falando duas coisas diferentes. Oração e súplica aqui é exatamente a mesma coisa. É o pedido que ele está fazendo a Deus. Ouvir e atender também é a mesma coisa. A palavra ouvir no hebraico, irmãos, é a mesma palavra que é usada para obedecer. Então, quando a Bíblia fala para a gente que eu e você, a gente deve ouvir a voz do Senhor, a gente está querendo dizer, a Bíblia está querendo dizer que nós devemos obedecer. Não é apenas nós escutarmos aquilo que Deus está dizendo, mas nós colocarmos em prática. Aqui é o que Davi está falando de modo reverente. Ele está dizendo, Senhor, escuta o que eu estou dizendo, ou seja, Senhor, atende a minha súplica, o meu pedido. E ele fala isso não é de modo irreverente, irmãos, mas é alguém que realmente está completamente necessitado, desesperado pela ajuda de Deus. E de certo modo, essa sempre deve ser a forma que o nosso coração deve se encontrar diante do Senhor. Nós não devemos buscar a Deus, irmãos, como se... Senhor, olha, nós precisamos que talvez o Senhor, se possível, o Senhor possa fazer algo. A gente deve colocar toda a nossa confiança em Deus. Não é, Senhor, faz isso, porque se o Senhor não fizer, eu vou ter que dar o meu jeito. Não, ele recorre a Deus como o primeiro e o único recurso que ele tem. Deus não é o primeiro quem ele vai buscar, e se Deus não atender, ele vai buscar outro. Ou Deus não é o último que ele vai buscar, porque ele já recorreu a tantos aqui nesse mundo e ninguém pode ajudá-lo. Não é a única opção para o salmista. Deus é o único que pode nos socorrer. Como ele vai falar em outros momentos, no Salmo 73, o salmista vai dizer, ou até próprio Davi no Salmo 16, não tenho outro bem senão a ti somente. Eu não tenho outro no céu, e se eu tenho o Senhor no céu, não há outra coisa em que eu me compraza na terra. Por isso que ele clama a Deus dessa forma. Ele diz, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, atende a minha súplica. Senhor, eu preciso que o Senhor me escute. E ele deixa bem claro, muito claro, a submissão na qual ele se encontra diante de Deus. E ao mesmo tempo, o problema e a profundidade da tristeza que ele sente. Mas que isso já tenha ficado um pouco claro no versículo 1, no versículo 2 ele aprofunda ainda mais. Ele diz, desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Ele diz, desde os confins da terra, eu clamo por ti. Ou seja, ele sabe que Deus está exaltado no céu. E ele sabe que ele está na terra. Mas ele diz, olha, Senhor, eu estou daqui de baixo, eu estou aqui nos confins, nas extremidades da terra, e eu estou necessitado do Senhor. Eu preciso do Senhor que está aí no alto. E veja, exatamente assim que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar com intimidade, porque ele diz que nós devemos chamar Deus de Pai. Mas ao mesmo tempo nós devemos orar também com reverência, com submissão, sabendo que Deus é o nosso Pai que está nos céus, ou seja, Ele está exaltado, Ele é grandioso. Nós não nos achegamos a Ele, irmãos, como quem recorre a uma pessoa igual, a um semelhante. Mas nós recorremos com intimidade, sabendo que Ele é nosso Pai, que é o Deus da aliança. Mas ao mesmo tempo nós também recorremos, sabendo a distância que há entre nós e Ele. E é justamente por isso que nós buscamos a Deus, porque é uma distância intransponível, que nós não podemos nos achegar a Ele, mas a gente tem que clamar para que Deus Ele venha até nós. Nós não podemos nos achegar até Deus. A gente não tem como homem, não tem como subir aos céus. Nós já vimos isso quando meditamos no Salmo 2, na Torre de Babel, os homens querem erigir uma torre para poder chegar até o céu. Mas nós não conseguimos pela nossa própria força, nossos esforços. Não tem algo em nós que faça com que a gente consiga fazer com que Deus se submeta a nós. A única coisa que nós temos como servos é o nosso clamor, a nossa dependência dEle. Nós recorremos como quem diz, Senhor, o Senhor precisa nos socorrer, o Senhor precisa nos ajudar, porque nós não temos mais nada, nós não temos outra coisa, nós não temos como fazer ou recorrer ou buscarmos uma solução para o nosso problema, a não ser o Senhor. Ele diz então, no abatimento do meu coração, veja, desde os confins da terra eu clamo por ti, no abatimento do meu coração.
Ou seja, o coração dele está em desespero, o coração dele está necessitado, a angústia é profunda. E a gente deve, de fato, em momentos de dificuldade, em que a nossa alma está angustiada, recorrermos ao Senhor. É exatamente isso que Davi faz, ele fez a sua vida toda. É o que nós devemos fazer sempre, irmãos. Essa vida e nesse mundo nós nos encontraremos por diversos momentos em aflições profundas, coisas que talvez outras pessoas elas não consigam nos entender. E muitas vezes talvez a pessoa até possa nos entender porque também já passou por alguma aflição, mas ela não tem a capacidade, ela não tem a condição de nos recorrer, de nos socorrer. Às vezes as pessoas até vão ter boa vontade, elas vão olhar para nós e talvez já passaram até por algo parecido e vão poder dar uma palavra de conforto para nós. Mas Deus é aquele, é o único que pode nos tirar, realmente nos arrancar daquela situação. É o único que pode realmente arrancar o abatimento do nosso coração. É o único que pode mudar a nossa sorte, que transformar a nossa circunstância ou transformar o nosso coração naquela circunstância. Então ele busca o Senhor. E ele diz, é dos confins da terra, ou seja, ele está dizendo, essa palavra os confins da terra, geralmente ela é usada na Bíblia, irmãos, para falar nas extremidades. Mas aqui a forma que o Davi ele usa essa palavra, ele está usando como se fosse nas profundezas. Não é apenas num extremo da terra, mas é nas profundezas. O seu coração está abatido nas profundezas da terra. E a gente pode entender dessa forma porque o pedido dele que ele vai fazer ao Senhor é justamente, leva-me para a rocha que é mais alta, que é alta demais para mim. Ou seja, ele quer que Deus tire ele do fundo do poço no qual ele se encontra e o Senhor possa fazer com que ele seja elevado, para que ele suba em um local que ele sozinho não tem condições de subir. É como se ele tivesse caído no fundo de um penhasco. Ele caiu no fundo de um penhasco e a rocha na qual ele poderia colocar a mão para conseguir subir nela e ter esperança de continuar subindo está alta demais para ele. Ele não consegue alcançar aquela rocha. Ou seja, aquela rocha, aparentemente falando, seria uma oportunidade, seria uma forma dele sair daquela circunstância na qual ele se encontra. Mas ele reconhece que até mesmo as formas humanas de talvez nós resolvermos os nossos problemas, nós não conseguimos sequer alcançá-las, se não for o Senhor que nos socorrer, se não for o Senhor que nos ajude a alcançarmos ela. Ele diz, Senhor, me ajuda, porque essa rocha é alta demais para mim. Mas então ele diz logo em seguida, por que é que ele está clamando para que Deus faça isso? Ele diz, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. É como se ele dissesse assim, existe uma rocha que ela é alta demais para mim. Ele diz, mas o Senhor é uma rocha mais alta do que essa rocha que é alta demais para mim. Ele diz, o Senhor, eu estou buscando para que o Senhor faça isso, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é torre forte, ou seja, o Senhor é uma torre alta, o Senhor é uma rocha muito mais firme do que essa. Ou seja, não é uma circunstância, não é uma forma humana que a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Mas a gente deve recorrer ao Deus que é maior, que é infinitamente maior do que qualquer forma humana, talvez, alguma forma da gente resolver a circunstância que está na nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus ele tem que fazer determinada coisa na nossa vida para resolver o nosso problema, quando na verdade a gente precisa que Deus esteja na nossa vida, e aí talvez a gente nem precise mais que o problema seja resolvido. A gente precisa recorrer ao Senhor, não para que Deus faça com que as circunstâncias mudem necessariamente, mas para que o nosso coração ele mude. Para que a gente possa ser lembrado dessas coisas, que Davi, à medida que ele ora, ele mesmo vai se recordando disso. Veja que o humor dele, o estado emocional e espiritual dele, já houve uma alteração. Quando ele começa clamando, ele parece alguém completamente desesperado, alguém que parece que não tem recurso algum. Mas à medida que ele vai falando com Deus, ele mesmo vai reconhecendo que Deus é esse recurso, que Deus não deixa ele em desespero, porque Deus já tem sido um refúgio para ele. E é isso que nós devemos ser lembrados sempre em circunstâncias angustiantes. É que essa talvez não seja a primeira vez que nós estejamos passando por isso. Por mais que quando a gente está dentro de um problema, a gente olha para aquele problema como se fosse o pior de todos. Como se fosse uma coisa, eu nunca passei por isso antes. Muitas vezes nós já passamos por algo semelhante, às vezes até pior do que essa circunstância na qual nos encontramos. Mas realmente quando a gente está no fundo do poço e a gente olha para cima, e a luz no final do túnel, o penhasco é tão alto, nós estamos ali caídos, feridos, sem condição nenhuma de nos levantarmos. Parece que é o mais profundo que nós poderíamos estar. Quando na verdade o salmista ele é lembrado
Davi, ele diz, o Senhor já tem sido refúgio, o Senhor já tem sido torre forte. Ou seja, ele está pedindo isso, Deus ele pode recorrer a ele pode recorrer a Deus nisso, porque Deus já tem ajudado ele em circunstâncias, em momentos anteriores. E aí eu e você, a gente pode olhar para a nossa própria vida, ou a gente pode olhar para um passado um pouco mais distante. Veja, se a gente não conseguir em alguns momentos da vida, circunstância, a nossa memória é falha, e nós não conseguimos nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós no passado, nós ainda assim nós podemos recorrer à palavra do Senhor e ver o que Deus já fez num passado talvez um pouco mais distante com outros irmãos. Como Deus ele foi refúgio aqui para o próprio Davi, como Deus foi refúgio para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para o povo de Deus como um todo, e que sempre Deus tem sido esse Deus que é confiável, que ninguém que colocou sua confiança nesse Deus foi abandonado. Ninguém vai estar lá no inferno, irmãos, dizendo que confiou no Senhor e o Senhor não o socorreu. A gente vai talvez encontrar pessoas no inferno, como diz lá em Mateus capítulo 7, dizendo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz um bocado de coisa. Mas a gente não vai encontrar no inferno ninguém que colocou a sua confiança no Senhor. A gente pode ter alegria, irmãos, ou pelo menos esperança no momento de dificuldade nas nossas vidas, porque nós conhecemos o Deus a quem nós estamos recorrendo. E se não o conhecemos ainda, é isso que precisa acontecer antes de que qualquer outra coisa aconteça, antes de que qualquer circunstância mude em nossas vidas. Nós precisamos conhecer esse Deus. Ele diz que o Senhor vai levantá-lo, porque o Senhor tem sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Veja, ele provavelmente aqui deve estar passando por alguma circunstância, então, de perseguição, de inimizade. Alguém se opôs, se levantou contra ele. E é muito difícil a gente saber qual momento especificamente, porque tantas pessoas, tantos inimigos já se levantaram contra Davi, mesmo depois que ele já era rei. A gente tem o seu filho Absalão. A gente tem Simei, um homem que era da tribo de Saul, que ficou levantando difamações e conseguiu arrebanhar algumas pessoas para perseguir o próprio Davi. A gente vai conseguir encontrar até mesmo pessoas que eram aliados dele, mas que agiam de tal modo que acabavam trazendo problemas para a vida de Davi. A gente sabe que os filisteus e tantos outros povos ao redor eram inimigos de Davi. Mas veja, independente da circunstância, independente do inimigo que Davi estava enfrentando, independente do inimigo que eu e você, nós estejamos enfrentando. Muitas vezes o nosso próprio inimigo, a quem nós devemos vencer, que nós precisamos da ajuda de Deus para vencer, somos nós mesmos. A palavra de Deus nos diz de modo muito claro que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas que nós lutamos contra os principados e potestades, e que a forma que Satanás ele tem de nos vencer é usando a nossa própria carne para nos destruir, que é um inimigo muito maior a nossa carne, até mesmo do que esse mundo aí fora, e até mesmo do que Satanás, porque Satanás e esse mundo aí fora, eles só vão conseguir nos vencer se a nossa carne ela for o aliado deles e ela estiver vencendo o nosso espírito, se nós estivermos servindo a carne e não ao espírito. Ele diz, então, no versículo 4, assista eu no tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. É interessante isso porque nós, há poucas semanas atrás, nós meditamos no Salmo de número 15, e o Salmo número 15, ele começa justamente com essa pergunta, quem que vai habitar, Senhor, no teu tabernáculo? Quem é que vai poder subir à tua presença? E essa expressão que ele usa aqui no versículo 4, assista eu no tabernáculo, é a mesma expressão que o salmista usa lá no Salmo 15, quando ele diz, quem, Senhor, habitará no tabernáculo? É aqui, assista eu no teu tabernáculo, é a mesma expressão. Então, o que Davi está querendo dizer aqui, é que ele tem vivido em conformidade com a palavra de Deus. Ele diz, Senhor, eu estou te buscando, eu estou passando por angústia, mas o Senhor sabe do meu zelo em te servir e o meu desejo de estar na tua presença. Veja, eu estou aflito, eu estou passando por dificuldades e eu não estou clamando, Senhor, por que eu estou passando por isso, se eu sou um homem justo, um homem santo? Não, mas ele diz, Senhor, veja, eu tenho buscado, Senhor, estar na tua presença. A gente vai ver que ele vai desenvolver isso melhor um pouco mais na frente. Mas ele diz, eu quero estar sempre na tua presença.
Eu não quero ser um visitante na tua presença. Eu não quero estar sempre com o coração abatido e distante do Senhor por conta dos meus pecados ou por conta de qualquer outra circunstância, da perseguição dos meus inimigos. Pelo contrário, Deus, eu quero sempre estar na tua presença. Ele diz, porque no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. E a gente aqui pode fazer referência também a outros salmos, quando ele fala no Salmo 90 que o Senhor nos encobre com as suas asas e a gente está seguro ali, ou seja, as asas do Senhor como um lugar de refúgio, assim como Davi fala aqui, que é um lugar de abrigo. Ou no Salmo 84, que vai dizer do desejo do salmista, de como o pardal, como a andorinha, de estar também no tabernáculo, na presença de Deus, diante do Senhor. É interessante porque sempre está juntas essas duas coisas, uma vida de santidade com o desejo de estarmos próximos a Deus. Deus ser o nosso refúgio e nós estarmos buscando Ele constantemente em uma vida de santidade. Ele diz, veja que ele diz que ele quer estar na presença de Deus no tabernáculo para sempre, que Deus é o esconderijo dele, debaixo das asas do Senhor, onde ele se abriga, e aí ele vai explicar no versículo 8. Ele diz, pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Ou seja, o Senhor, ele abençoa a nossa fé. O Senhor abençoa a nossa busca por Ele. Ele diz, o Senhor ouviu os meus votos. Ou seja, o Senhor ouviu o meu compromisso com Ele. O Senhor ouviu a minha busca pelo Senhor, de ter um relacionamento com Ele. Um comprometimento que Davi teve com Deus, de fazer um voto, um juramento aqui, uma confissão de fé no Senhor. Ele diz, e Deus deu a herança a ele, que é a herança dos que temem o teu nome. Ou seja, ele vive, a forma que ele vive, é a vida daqueles que honram ao Senhor. E então, o Senhor tem cuidado dele, como de fato Deus sempre cuidou do seu povo. Veja que também essa expressão de votos que ele disse que fez ao Senhor é uma expressão que aparece também lá no Salmo 15, de outra forma, quando diz que o homem que busca o Senhor, ele é aquele que jura com perda, ou seja, aquele que faz votos, mas que honra, mas que vai honrar aqueles votos, mesmo que não seja conveniente. Ou seja, veja, mesmo na aflição, Davi ele está buscando ao Senhor. Mesmo numa circunstância tão profunda de abatimento na alma, no seu coração, ele está buscando ao Senhor. E a gente deve ser encontrado sempre assim, irmãos, buscando ao nosso Deus. Ele diz, dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Perceba o progresso aqui na fé que Davi demonstra nesse salmo. Ele começa orando, clamando a Deus como alguém completamente desesperado, mas que confia no Senhor. Depois ele já se lembra de que Deus já cuidou dele no passado. Agora ele já diz, e o Senhor, o meu desejo verdadeiro é estar na tua presença para sempre, habitar no teu tabernáculo para sempre. E agora ele diz que dias sobre dias acrescentes ao rei, ou seja, que Deus continue cuidando dele. Ele diz, durante os seus anos, gerações após gerações. É uma expressão que é usada nos tempos antigos para falar a respeito do rei, né? Quando alguém vai entrar na presença do rei, quando o rei se apresenta diante de alguém, as pessoas falavam alguma coisa no sentido de longa vida ao rei, ou diziam algo dizendo mais ou menos que querem que o rei viva para sempre, querem que o rei, a dinastia do rei dure eternamente. Mas essas palavras sendo ditas por Davi têm um significado muito mais profundo. Porque Deus ele havia prometido a Davi que um dos seus descendentes ia reinar para sempre. Que um dos seus descendentes ia se assentar no trono e o seu reino não teria mais fim. E é exatamente isso que ele fala no versículo 7, porque ele diz, permaneça para sempre diante de Deus. Ele está falando que ele quer que o rei permaneça para sempre diante de Deus e conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Ou seja, o pedido dele, irmãos, é para que Deus honre o rei, abençoe o rei. Por que ele faz esse pedido? Porque se nós lembrarmos, irmãos, isso aqui é um salmo, ou seja, não é apenas Davi que está orando isso ao Senhor, mas ele está compondo isso para que toda a igreja também possa, juntamente com ele, louvar isso. E por que ele não pede, então, pelo povo todo? Porque ele pede apenas pelo rei, apenas por ele mesmo. É porque o rei, ele representa o povo. Se o rei ele estiver bem, todo o povo vai estar bem. Se é um rei realmente justo, santo, que ama a justiça, que busca fazer aquilo que é melhor para o seu povo.
E ele está falando não apenas dele, mas ele está falando a respeito do seu descendente, que vai se assentar no trono eternamente. Ele diz para que então o rei supremo, o desejo do povo de Deus, veja, Davi ele está orando isso, e ele está colocando esse salmo diante do povo para que o povo ore junto com ele, é para que o rei esteja na presença de Deus. Porque o rei, na verdade, irmãos, ele não é apenas o rei, porque o nosso rei, ele não é apenas rei, ele é também sacerdote. Ele é aquele que quando ele está na presença de Deus, ele está na presença de Deus intercedendo por nós. Ele tanto governa a nossa vida à destra de Deus, fazendo com que as coisas todas elas cooperem para o nosso bem, inclusive as circunstâncias, as aflições e o abatimento do nosso coração. Mas também é aquele que o fato dele permanecer diante de Deus, isso nos beneficia, isso é bênção para todo o seu povo. Veja que esse salmo, assim como todos os outros salmos, na verdade, apesar dele ter um autor humano, ele se refere a um autor que é homem, mas que é Deus também. Veja que esse salmo é um dos salmos que o Senhor Jesus mesmo cantou em sua vida, que em determinada circunstância, esse salmo aqui ele reflete exatamente pelo que o nosso Senhor ele passou nessa vida. Será que o nosso Senhor Jesus, irmãos, não passou por momentos de abatimento na sua alma? Será que o Senhor Jesus ele não foi perseguido mais ainda do que Davi? Será que o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele não é o nosso rei, que está na presença de Deus e que vai permanecer ali para sempre? Ele vai vencer a aflição, ele foi no mais profundo da terra, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele ressurgiu para estar na presença de Deus para sempre, nos representando, até o momento em que eu e vocês, nós seremos levados por ele. O único momento em que ele vai sair do local onde ele está, irmãos, é para nos buscar e nos levar para sempre, para podermos habitar na presença de Deus. E veja como o salmo termina. Ele diz, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Ele diz assim, salmodiarei para sempre o teu nome, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Sabe que a palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer lá em Hebreus, capítulo 2, peço para que os irmãos abram junto comigo, Hebreus capítulo 2, versículo 12 do capítulo 2 de Hebreus. Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E essa palavra louvores aqui é a palavra salmo. Ou seja, Jesus ele promete que quando eu e vocês, nós estamos aqui na igreja, cantando salmos, ele diz, ele está junto conosco, cantando salmos, junto, adorando ao Senhor, nos conduzindo na adoração ao nosso Deus. Que a gente possa então, irmãos, em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente possa buscar ao nosso Deus, aquele que pode nos socorrer no abatimento do nosso coração, aquele que pode nos levar até a rocha que é mais alta do que nós, porque na verdade a rocha é Cristo. Aquilo que pode nos dar esperança no momento de dificuldade não é uma resposta humana, mas é nós olharmos para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que o Novo Testamento vai dizer justamente, vai chamar Cristo de a nossa rocha, aquele em que nós podemos nos segurar, aquele que é o nosso refúgio e torre forte contra todos os nossos inimigos. E a gente então vai poder, irmãos, dependendo dele, sermos aceitos na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.